Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira de 30 de janeiro de 2025, o dia pós-Copom, né? Quinta-feira, dia pós-Copom, o dia que o mercado então reage ao nosso querido Gabriel Pombípolo, né? Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que estreou como presidente do Banco Central no Copom, nessa decisão de ontem à noite, que dividiu o mercado, tá? Para ser muito honesto com vocês. Muita gente acha que o tom foi hawkish, né? Porque se manteve na mesma pegada anterior, e algumas pessoas acham que o tom foi dovish, né? Que foi mais relaxado, mais tranquilo. Hawkish no sentido de austero, né? De mais agressivo. E dovish, da pomba, no sentido de ser mais relaxado, mais tranquilo com a política monetária. Quais são os argumentos para um lado e para o outro, né? O tom que seria mais hawkish dizendo, olha, a gente vai manter o próximo aumento de 1 ponto percentual, a gente vê que o cenário ainda tem, que o balanço de riscos, né? Quando ele compara os riscos de uma piora na inflação e os riscos de uma melhora na inflação, esse balanço de riscos continua altista, né? Continua pendendo para o lado de mais inflação do que menos inflação. E isso ensejaria aí um juro mais restritivo, que já está prometido aí para a próxima reunião, que é em março. Os juros, então, iriam a 14,25%. O Galípolo tinha falado isso acho que uma palestra, um evento que ele participou um tempo atrás, de que a barra seria muito alta para mudar esse guidance, né? Mas evitou dar qualquer guidance para a reunião seguinte, de maio. E isso é que, para mim, para algumas pessoas com as quais eu concordo, seria o dado mais dovish, porque no fim das contas, o Galípolo e o Copom, né, não é o Galípolo, são 9 diretores, 7 diretores indicados pelo presidente Lula já. Desses diretores, então, eles podem até, como é que se diz, encerrar esse ciclo de alta nos 14,25. E isso, para mim, parece dovish, né, sem você não entregar que, olha, a gente vai continuar subindo o juro, porque tantas expectativas que estão cada vez mais desancoradas, quanto as projeções do Banco Central, né, quando ele joga no modelo os dados que ele tem, que ele projeta, indicam que a inflação ainda está longe da meta, né? No terceiro trimestre de 2026, que é o horizonte relevante do Banco Central, ele ainda tem aí, então, uma previsão de 4% para a inflação, quando a meta é 3%, né? Então, manteve o discurso, apesar da deterioração das expectativas e das condições, né? Além disso, hoje o mercado também deve continuar reagindo àquela história que surgiu ontem e confirmada pela Haddad, de que o governo estaria discutindo um teto para o consignado para o mercado privado, né? E aí teria o FGTS como garantia e como acesso a informações aí para os bancos públicos, para que se coloque então um teto para o consignado do banco dos funcionários privados, né, do trabalhador privado. Obviamente isso vai na contramão do que o Banco Central está fazendo, né, que é tentar subir juros para controlar a inflação. Você segura os juros, né, e aí você facilita então a obtenção de crédito, que é um ganho, né, de um ganho econômico para as pessoas poderem gastar mais e, nesse caso,
pressionarem ainda mais a produção brasileira. Nesse caso, então, nessa tese, você pressionaria então um pouco mais os preços, já que a gente tem aí um descompasso entre a capacidade produtiva e a capacidade de gasto, né, a capacidade de consumo da população. A demanda vai pressionando então a oferta, e como não há oferta, o preço vai para cima, isso é inflação. Bom, então a gente tem esse probleminha, isso deve continuar a repercutir, e o outro é a desconfiança do mercado, dos agentes econômicos com a política de preços da Petrobras, em função de toda essa movimentação que teve no dólar, né, no preço do petróleo e a manutenção dos preços nos polos de distribuição da Petrobras. Segundo a Folha, ontem, o Conselho de Administração recebeu da diretoria da Petrobras um estudo mostrando que a política de preços da Petrobras continua sendo atendida. Ninguém sabe exatamente o que é essa política de preços, mas, em linhas gerais, é vender acima do custo e abaixo do que está sendo praticado pelos concorrentes aí, entre aspas. Mas tudo isso, quando você coloca tudo isso junto, né, esse suco de governo Lula, você vê que só tem um problema. O Brasil hoje tem um problema econômico, um só, que é a falta de credibilidade do governo Lula, do ministro Haddad, né, do governo como um todo, né? E é isso, e é por isso que o brasileiro está pagando mais caro em tudo, nos produtos que compra, nas importações que faz, no crédito que consegue, né? Juro mais alto, taxação de importação de blusinha, né? Ah, subiu 1 bilhão, olha que bom, subiu 1 bilhão de reais a importação, os impostos, a arrecadação em cima da compra das blusinhas aí nos sites chineses. Horas, isso é 1 bilhão de reais que você, cidadão brasileiro, poderia estar usufruindo, mas não, você está dando para o governo. Ah, mas o governo vai te retribuir com serviços? Bom, aí é uma outra discussão. O fato é que, na minha opinião, é sempre uma discussão sobre eu consigo gerir melhor o meu dinheiro ou o governo gere melhor o meu dinheiro? Quem tem que escolher para onde vai meu dinheiro sou eu ou o governo, né? então, como é que se fala, essa comemoração por recorde de arrecadação é sempre a comemoração pelo governo tirar cada vez mais dinheiro do seu bolso, né? A mão invisível do governo cada vez maior, né? Então, mas tudo isso, né? Então, esse crescente de imposto, de taxação, essa crescente da inflação, juros, depreciação cambial, né? O dólar valendo cada vez mais. Ah, mas está há 8 dias que cai o dólar. É claro, com a diferencial de juros que a gente tem hoje, né? E já prometido cada vez mais juros aqui contra juros cada vez menores lá fora, você, obviamente, está impulsionando o carry trade, que é aquela ideia de pegar dinheiro emprestado a custo baixo e emprestar dinheiro a custo alto, né? Que muita gente faz no mercado financeiro e aí acaba trazendo dólar para o Brasil. Mas então, o que eu queria deixar muito claro aqui é que, no fim das contas, tudo isso que a gente está pagando a mais em função de uma falta de credibilidade, né? Quando a retórica, né? Quando o discurso deixa de ser crível. Então não adianta o Lula falar que sabe de responsabilidade fiscal, que aprendeu com a mãe dele sobre responsabilidade fiscal, que não se pode gastar mais do que se ganha e só blá blá blá, né? Que o nosso querido Fernando Lero Haddad fica aí falando, não, porque a gente está preocupado com dívida pública, etc e tal, com inflação, mas está lá negociando teto para o consignado privado, que é na mão contrária, né? Do que o pessoal espera, do que a gente espera
de uma política econômica minimamente alinhada, né, com o que diz que é o propósito, que é manter as contas em dia, manter as contas em equilíbrio e a inflação controlada, né? Não é isso que parece que o governo está fazendo, apesar do que ele fala. Então, tudo isso é uma crise de credibilidade e tudo o que estamos pagando hoje é a falta de credibilidade deste governo. Dá para mudar? Claro que dá, tem 2 anos para mudar, mas é cada vez mais difícil, né? Credibilidade é algo muito difícil de se construir e muito fácil de se destruir. Não é à toa que a popularidade do Lula também anda cada vez mais embaixo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra amanhã se tudo der certo. Bons negócios a todos e avante, sucupira. Acorda, sucupira!